Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Vai falar aí sobre o jogo contra o Peñarol. O Flamengo já está no Uruguai lá treinando para esse confronto, né? E também vai falar aí sobre, a torcida do Flamengo que fez um aeroflá ontem, né? Para apoiar o time. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo, que tem essa partida decisiva, o cargo do Tite está ameaçado, segundo a opinião dos torcedores. A mídia também tem muita gente já falando sobre isso, porque é uma campanha que decepciona, ganhou o campeonato estadual, está classificado na Copa do Brasil, segue na Libertadores, mas tem vacilado no Campeonato Brasileiro. Agora, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória para cima do Peñarol. Tem time para isso. Para conseguir Mas tem muitos desfalques. tem time para isso, para conseguir a vitória, porque a gente, para não ser incoerente, a gente fala muito do elenco bom que o Flamengo tem, e é nesses momentos que o elenco tem que mostrar a força que todo mundo fala, né, da qualidade técnica. Óbvio que a ausência dos principais jogadores tem um peso, mas você constrói um elenco para justamente nessa época da temporada, que é quando acontecem muitas lesões, enfim, os jogadores ficam fora. Normalmente o time que começa o ano não é o time que termina o ano, isso está acontecendo com o Flamengo. É um jogo difícil, mas é o Flamengo. E o Flamengo, nesse momento, precisa mostrar a grandeza do clube. E se a gente for pensar, tem goleiro titular, tem a zaga à disposição, o Ayrton Lucas ou o Alexandre, ele pode escolher. O Ayrton jogou no final de semana, né? Não é, hein, Tite? Porque pra mim ele errou com o Alexandre, ele errou. Aí ele tem o Varela também, o Wesley. No meio-campo ele pode escolher o Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado. Tem o Pulgar, que até acabou falhando no jogo passado. Mas ele tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique. Ruim. Então, se você pensar, tem desfalques importantes. E o Gabigol, quero perguntar para você sobre Gabigol. Porque é o jogador que a torcida espera que sempre seja a solução. E não é uma preferência do Tite. Não é, isso já está explícito, né? Já faz tempo que não é a preferência. Ora, porque o Gabigol não consegue alcançar o nível físico ideal por uma questão clínica, porque tem sofrido muito essa temporada com lesões, volta, não consegue ter a sequência que daria a ele aí a condição física ideal. É uma oportunidade. O Gabigol tem estrela e em jogos grandes normalmente ele consegue decidir. E tem um detalhe, para mim o jogador que tem sido mais regular no Flamengo na temporada é o Gerson, e ele está à disposição. É um cara que até joga em posições diferentes, não é? Regular. Vai ali para a esquerda, enfim. O Flamengo tem condições de reverter, agora será bem complicado e o Tite segue pressionado. Falando em técnico... Uruguai, até Montevidéu, para falar com o Richard Souza, nossa equipe já está lá para acompanhar o jogo de amanhã contra o Peñarol. Flamengo em desvantagem. E a delegação já chegou também, Richard? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente no Redação Sport TV. A gente está aqui na Rambla de Montevidéu, né? A Orla de Montevidéu, ponto turístico da capital uruguaia. Friozinho, muito vento, 17 graus. Flamengo desembarcou ontem à noite, viu, Barreto, na cidade. E a gente está bem em frente ao hotel onde a delegação está concentrada, sem nenhuma movimentação de torcedores, nem brasileiros, nem uruguaios. O Flamengo vai treinar hoje à tarde aqui no Uruguai, no centro de treinamento do Luís Soares, atacante uruguaio que recentemente se aposentou da seleção celeste e que joga no Inter Miami. A essa atividade vamos ter acesso a 15 minutinhos de imagem. E a escalação não chega a ser um mistério, né, Barreto? Quando o Tite selecionou 12 jogadores, basicamente o time que perdeu para o Peñarol no Maracanã na semana passada, mas Léo Ortiz e Gabigol, fica muito claro a equipe que ele deve mandar a campo no jogo de amanhã no Campeão del Siglo, o estádio do Peñarol. Estive lá há poucos minutos, o estádio está com um gramado muito bom, a grama está um pouquinho alta, mas ainda vai haver o corte de grama durante o dia de hoje e também amanhã. Há uma dúvida na escalação do Flamengo, Barreto, no meio-campo, se o Tite começa com Léo Ortiz ou se ele mantém o Pulgar entre os titulares. Pelo que a gente tem apurado, a tendência é que o Léo Ortiz comece a partida no lugar do Pulgar. Havia também uma discussão sobre, de repente, o Tite entrar com Léo Ortiz e Pulgar
e deixar Nico de la Cruz de fora, mas eu diria que essa é uma possibilidade bastante remota, já que o Flamengo tem a necessidade, né, de vencer o jogo, vencer pelo menos por um gol de diferença para levar por pênalti ou por 2 gols de diferença para se classificar para a semifinal diretamente. E aí entra em questão um ponto relevante, histórico, né? O Flamengo jamais venceu o Peñarol na história da Libertadores. 5 confrontos, 4 derrotas e 1 empate. O Flamengo sequer conseguiu fazer 1 gol no Peñarol na história do confronto em Libertadores, vale ressaltar isso, né? Em Libertadores. Então o Flamengo tem essa sequência aí de estatísticas, alguns dados históricos para tentar quebrar, mas encara como o jogo do ano. O Tite, inclusive, depois do jogo no Rio de Janeiro, disse que o Flamengo criaria novamente oportunidades, como fez no jogo de ida, mas que dessa vez faria os gols. Informação sobre Gabigol, né? Foi relacionado, ficou fora do jogo contra o Grêmio, recuperado da fibrose na coxa direita, foi relacionado, chegou muito sorridente ontem aqui a Montevidéu com a delegação. O Gabigol volta a ficar como opção do técnico Tite para essa partida importantíssima contra o Peñarol. Como eu disse, teremos essa atividade logo mais na parte da tarde. Vamos ter acesso a apenas 15 minutinhos, Barreto. Sobre o Peñarol, poupou seus titulares também na rodada do Campeonato Uruguai. O Peñarol é o vice-líder e goleou por 5-0 o Cerro do Uruguai. E aí, nas conversas aqui com jornalistas uruguaios, com torcedores, existe um respeito muito grande em relação a esse Flamengo, apesar do desempenho irregular da equipe do Tite na Libertadores e na temporada. E muita gente se pergunta, poxa, como é que o Flamengo conseguiu perder para o Peñarol lá no Rio de Janeiro, apesar de reconhecerem que o Peñarol jogou muito bem. Ouvimos até de alguns jornalistas por aqui, viu, Barreto, que foi a melhor partida do Peñarol na temporada, aquele jogo do Maracanã. Mas existe aí um elemento de respeito ao Flamengo. Não vemos torcedores empolgados com essa vitória, com essa vantagem uruguaia. Portanto, esse é o cenário que a gente encontra aqui em Montevidéu, pelo menos nesse dia que antecede o confronto. Barreto? Valeu, Richard. Muito obrigado, então, pelas informações. Cenário bonito ali, né? Com Lindão. a orla de Montevidéu ao fundo. Já o cenário do jogo vai ser mais hostil ao Flamengo, né? O Flamengo vai ser pressionado pela torcida, como costuma acontecer nos jogos no Uruguai. E vai ser pressionado pelo Peñarol ou vai ser cozinhado pelo Peñarol? Eu acho que... Pode ficar esperando, né? Eu acho que o Peñarol, pelo momento que o time atravessa e pela expectativa dos torcedores, que, aliás, vieram em massa, mais de 2.000 torcedores na caravana deles no confronto no Rio de Janeiro, eu acho que eles vão tentar resolver, aumentar a vantagem logo no início para dar o cartão de visita. Está tão empolgado. Esses 5-0, os 2 últimos gols foram marcados pelo Matheus Babi. O Babi, que jogou no Botafogo, no Atlético Paranaense. Ou seja... Babi não foi nem relacionado no primeiro jogo, foi o time completamente reserva no domingo. Então, assim, eles estão encantados, mas eles sabem que é o Flamengo. O Flamengo, de 2019 para cá, tem uma outra história, né, em termos de Libertadores. O elenco do Flamengo é um elenco estelar, e todos conhecem na América do Sul. Então, é com isso que eu acho que o Flamengo tem condições de enquadrar o Peñarol, de controlar esse jogo com o Peñarol, fazendo valer o seu melhor futebol. Para isso, precisa jogar futebol. Para isso, as principais peças, Arrascaeta, De la Cruz, Gerson, precisam entrar no jogo e mostrar os seus 100%, entendeu? Algo que eu acho que não vem acontecendo, principalmente no segundo tempo. O Flamengo perde um pouco do controle, mistura elementos no segundo tempo. Aí, por exemplo, você vê jogadas como essa. Isso foi a jogada do Everton no jogo contra o Grêmio no domingo, mas você dificilmente a gente tem visto um jogador do Flamengo pegar a bola, tentar uma jogada individual, tentar usar sua técnica, sua
seu talento. Eu fico meio sem graça para falar, Marcelo, porque é o seguinte, porque eu sou um defensor árduo dos jogadores que vêm das divisões de base. Eu não consigo olhar para o time do Flamengo e não ver jogadores das divisões de base entre os 11 titulares ou pelo menos entre os 15 principais jogadores do time, entendeu? Então, olhando para esse time do Flamengo, acho que essa é uma crítica que eu faço ao trabalho do Tite, assim, que ele não teve, vai estar fazendo um ano agora no dia 20 de outubro, ele não desenvolveu jogadores, potencializou os jogadores da base para que pudessem estar figurando entre os jogadores principais do Flamengo. Essa é a minha principal crítica ao Tite. Eu acho que esse time do Peñarol, especificamente, é um time com uma consciência do que se tem que fazer muito apurada. O que mais impressionou no jogo de quinta-feira, quando eu estava assistindo, o que mais me impressionou foi a total ciência do que cada um daqueles caras precisava fazer para controlar um time que é muito melhor no papel, inclusive, né? Mesmo não estando na melhor das fases. Então, um time que se postou defensivamente muito bem, mas soube contra-atacar, soube, de alguma forma, tirar a bola do Flamengo, muitas vezes, no setor de formação do meio de campo. A gente não teve nenhuma grande atuação de jogadores do meio de campo do Flamengo e soube aproveitar, inclusive, esse momento de baixa do ataque do Flamengo, por falta, inclusive, de opções, né? Hoje o Tite tem Bruno Henrique, Plata, o Carlinhos ali para aquela região. Então, foi sensível como o Peñarol conseguiu se colocar com uma ideia de jogo muito bem aplicada e que surtiu efeito. Afinal de contas, o Peñarol saiu com o placar para levar para esse ambiente que é absolutamente hostil. A gente estava falando mais cedo do Monumental, mas eu gosto muito sempre de repetir sobre o quanto o estádio campeão de siglo é um estádio interessante para se pensar em América do Sul, porque é um estádio novo, é um estádio que não tem nem 10 anos, e ele foi construído não no aspecto de arena moderna, ele foi construído, evidentemente, para ter toda a tecnologia necessária para transmissões, para hospitalidade, que o mundo contemporâneo pede, mas sem perder as características, né, Tem o DNA do estádio raiz. O DNA do estádio raiz. Então, ganhar do Peñarol lá é muito difícil. O estádio com alambrado encostado no gramado, é torcida ali o tempo todo cantando. Então, não vai ser um ambiente fácil para esse Flamengo que está inerte, está apático, mas que eu acho que com o Léo Ortiz, que está sendo o melhor jogador do Flamengo nesses últimos, ao meu gosto, nesse último mês, talvez, no lugar do Pulgar, pode ter uma possibilidade criativa um pouco melhor ali no segundo jogo contra o Peñarol. Muito bem, está na hora da gente fazer mais um rápido intervalo. 3 graus é a temperatura, mas a sensação, por causa dessa ventania que a gente conhece bem em Montevidéu, é de 12 graus. O Flamengo... Dá para ouvir, será? Acho que não. Dá. O Flamengo chegou ontem à noite ao hotel, né? Fez diferente do que costuma se fazer um dia antes, então a equipe já está aqui no Riet, a gente está acompanhando a movimentação. Vou dar um bom dia aqui para o Eugênio também. A gente estava no pulinho, obviamente, para esquentar, mas também para entrar num clima positivo, que eu acho que é o que a gente tem que jogar hoje, emanar para esse time do Flamengo, que precisa de uma virada, né? Não tá fácil não, Eugênio. Não tá fácil. Não tá fácil. Se a gente olhar tecnicamente, olhar para o que o Flamengo tem jogado e para o que o Peñarol tem jogado, é difícil a gente imaginar que o Flamengo amanhã vai entrar em campo e vai arrebentar, e vai engolir o jogo. Não é o que tem acontecido. Mas a gente sabe que Libertadores tem coisas a mais, né? Sim. Tem outras situações que acabam influenciando no jogo. Eu acho que tem muito da mística. E o Flamengo pode apostar numa mística dessa vez, a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto, porque tem um jogador lá que está totalmente afastado do grupo, que não joga, que está meio que em litígio, só que esse cara tem mística de Libertadores. E o Flamengo está precisando... Começa com G o nome dele? Começa com G e termina com gol. Opa! Que é justamente o que o Flamengo está precisando. Imaginar que ele vai jogar muita bola,
Não dá para imaginar porque ele não está jogando. Mas ele é um jogador que tem estrela. E nessas horas isso conta muito, ter estrela. E outra, Dani, vamos falar baixinho aqui. Fala, só pra mim. Eu tô achando que tá um clima aqui meio, assim, excessivo de oba-oba. Cara, isso é uma coisa legal da gente abordar, assim. A gente que chegou aqui ontem, né, conversou com algumas pessoas. Hoje eu peguei um taxista para trazer a gente até aqui, que é torcedor do Peñarol, e ele falou assim, eu acho que tá mais pro Flamengo. Eu falei, não, mas vocês têm a vantagem, como é que é isso? Ele falou, eles estão no oba-oba demais. E aí, hoje aqui na porta, eu já conversei com algumas pessoas também, dei uma pescada de ambiente e tal. Gabriel chegou ontem sorridente, a Arrascaeta atendeu pessoas aqui na porta. Então, assim, há uma leveza que a gente não sabe se ela é natural ou se foi dos jogadores, de olhar um para a cara do outro e falar assim, é a hora, tem que ser agora. Então, há uma leveza que chegou a Montevidéu junto com esses jogadores, assim. E eles estão motivados, eles estão unidos. E a coisa da provocação do Peñarol lá no Maracanã, ela no primeiro momento soou como, mas os jogadores do Flamengo estão reclamando disso, isso é do futebol. Claro que é do futebol. Eles fizeram a parte deles. Mas parece que foi um combustível, assim. A primeira coisa que eu ouvi hoje de manhã conversando com o pessoal do Flamengo aqui foi, eles estão mordidos, eles estão mexidos, eles não gostaram. Eu acho que inverte o que aconteceu no jogo de ida. Era um Flamengo muito favorito no Maracanã, todo mundo esperava uma vitória do Flamengo, ele não ganhou. E meio que a pressão agora está em cima do Peñarol. Sim, ele agora está em casa, tem tudo na mão para se classificar, né? Ganhou o primeiro jogo, mas não sei, tem algumas coisas, por exemplo, o presidente do Peñarol, Inácio Julio, ontem, ele revelou que o Diego Aguirre ligou para ele, mandou mensagem para ele 7h20 da manhã, dizendo, estamos vivendo um sonho. Então, assim, e teve muita a goleada do Peñarol sobre o Cerro no final de semana, teve ontem um evento, segunda-feira, teve um evento para lembrar grandes nomes da história do Peñarol. O ambiente ficou muito assim, olha... É o famoso oba-oba. É o que eu acabei de falar aqui. Então, aí a gente está vendo a imagem lá do campeão Del Sigo. Eu tô com frio, eu tô surda, gente. Alguém quer participar aqui com a gente? Mas eu acho que vira. Psicologicamente, acho que o Flamengo chega mais focado no jogo e o Peñarol tá meio que vivendo um sonho, literalmente. Caramba, eu tô eliminando o Flamengo, é verdade isso? Mas é claro que é difícil ainda assim, tá? Jogar nesse estádio aí lotado vai ser difícil. É linda, né? E acho muito interessante a Dani e o Eugênio trazerem essa temperatura mesmo aí do jogo, porque normalmente essa questão do excesso de confiança ou de otimismo nesses últimos anos, normalmente isso está do lado do Flamengo. Até pela qualidade da equipe, pelos resultados, e algumas vezes isso talvez até tenha prejudicado o rubro-negro. Agora é o contrário, Bubu. Pois é, né? O futebol uruguaio, de uma forma geral, tem vivido um complexo de inferioridade em relação ao futebol brasileiro, até por questões econômicas, né? O Peñarol fez uma final em 2011, foi a única final de time uruguaio desde 88, quando o Nacional foi campeão, né? Então, eu vejo de uma forma positiva o Peñarol, que tem uma história muito rica, mas que tem sido pouco competitivo na América, ter esse espírito. O estádio, o que a gente falou aqui um pouco do Morumbis, o que o Botafogo vai enfrentar hoje, o Flamengo vai enfrentar lá. Pelas notícias, né, ingressos todos vendidos, inclusive torcedores do Peñarol está comprando ingressos no lugar do Flamengo, vai ser realmente uma batalha, uma guerra, o Flamengo vai ter que passar por uma provação. É um time que tem 100% de aproveitamento em casa, na Libertadores, neste ano em jogos oficiais, também não perdeu nenhum jogo, o Peñarol perdeu um amistoso, né, jogo oficial não perdeu nenhum, então é um time forte em casa, a torcida doente, apaixonada, é bem clima de campeão del siglo da Libertadores, né? Então o Flamengo vai ter que tirar, além da técnica, que o Flamengo é superior, vai ter que ter coração, vai ter que ter alma, e eu não sei se esse time do Tite, nesse momento, tem capacidade de entregar tudo isso, esse espírito de Libertadores. Ô Dani, aqui no Morumbi são 60 mil pessoas, pelo menos, né? Porque até ontem 55 mil ingressos vendidos. Aí tem alguma previsão nesse sentido? Olha só, temos fãs aí de Arrasca, é isso, Dani? Sim. Temos fãs de Arrascaeta, essas pequenas torcedoras chegaram aqui na frente agora com cartazes. Um desenho... Te pulo mais arriba, por favor. Aqui, ó, um desenho do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E a gente estava conversando aqui, elas me disseram que elas são torcedoras do Peñarol. São hincha de Peñarol. Mañana, ¿qué va a pasar, entonces? Voy a hinchar por Arrascaeta. Gente, olha isso aqui, Eugênio. Vão torcer pelo Arrascaeta, torcedor... Pero, e Peñarol? Se Flamengo va adelante, Peñarol se queda. E não passa nada, está bem? Está bien.
Achamos torcedoras do Arrascaeta acima do clube delas. Elas estão aqui torcendo pelo Arrascaeta. Trouxeram os cartazes com desenho, achei muito bonitinho. Tem minha camisa. Camisa? Tá com a camisa? Estão pedindo a camisa. Ah, tá pedindo a camisa no cartaz. Eu não tinha lido ainda, que foi tudo agora aqui. Mas, assim, é isso, gente. O apoio uruguaio, né? Se tem a questão de alguns jogadores serem torcedores do Peñarol, terem identificação com o clube, esse apoio chegando inversamente também pode servir como mais um combustível, como mais uma coisa para alegrar. Deixa eu perguntar o placar, mañana. El placar del partido, para você. Quanto vai ser? 2-0. 2-0 Flamengo? Sí. 2-1 penales? 2-1. Ai. E para você? El placar. ¿Cuántos goles van a hacer? Quantos goles? 1-0. 1-0 a quem? Peñarol. Aí aqui o coraçãozinho falou mais alto. O coração falou mais alto. Vamos dar uma olhada no retrospecto desse Flamengo e desse Peñarol, até para eu despedir, agradecer as meninas aqui, para a gente ver como é que chegam os dois clubes, né? Assim, o retrospecto recente do Flamengo é ruim, acho que a grande expectativa é que o nível técnico é melhor. Aí a gente vai colocar na tela para o Eugênio dar uma analisada, né? A gente está vendo aí, justamente o Flamengo e o Peñarol, essa questão de jogar em Libertadores, né? O Flamengo tem tido muita dificuldade quando joga fora de casa, né? Não só de agora, mas já vem acontecendo nos últimos anos. É claro que o desempenho dele normalmente é muito melhor no Maracanã. E hoje ele vai ter que reverter isso, né? A gente está vendo ali 26% de aproveitamento, uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Enquanto o Peñarol, ele tem um aproveitamento de 80%. É hora de reverter isso aí. O Flamengo tem que esquecer isso, dar um chute nesse desempenho ruim fora de casa. A gente vai lembrar jogos com Milionários fora no início da Libertadores, empatou fora de casa, depois perdeu para o Palestino, e aí perdeu para o Bolívar. E hoje é a hora de... aqui não tem altitude, tem o frio, mas não tem a altitude que tinha lá em Bogotá e que tinha também em La Paz. Então é superar isso, acho que o frio... É que a gente está aqui, no nosso lugar... A gente está aqui parado num lugar que venta muito, e aqui tem, né? de frente para a praia aqui, venta muito. Então está mais frio do que lá para dentro. Então tem que superar essas questões todas e mostrar que está pronto para ganhar. E para ganhar é a hora, é agora. Não tem outra chance. Sim. Se não ganhar agora... Tchau, isso. Libertadores. A gente vai voltando aqui ao longo da programação. O Flamengo treina hoje à tarde, 3h30 da tarde. Daqui a pouco pode ser que algum jogador passe por aqui. Eu e o Eugênio vamos ficar de prontidão. Daqui a pouco Pedro Henrique Torre também trazendo informação. A cobertura é daquele jeitinho que a gente gosta de Libertadores, gente. Mas eu devolvo aí pra vocês, que eu sei que hoje também rola a bola. Tem uns negócios interessantes acontecendo, né? Muitos, não é, Dani? Obrigado, a gente volta a conversar já dentro do Sport Center. O River Plate já está na semifinal. Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim de um vídeo aqui no canal, né? O Flamengo aí está aí em busca, né? De mais um título para Libertadores. Só que agora é um caminho mais difícil, né? O Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 para o Peñarol, né? O retrospecto dos times aí de confronto está melhor para o Peñarol, mas o Flamengo não desiste, né? Assim como aconteceu com o River Plate, o Flamengo vai lá em busca dessa classificação, né? Nós acreditamos, tem time para isso. O Flamengo vai com o melhor elenco possível, né? Claro, tem as baixas dos desfalques, das lesões, tem, mas o que está mais disponível ali, o Flamengo vai com os melhores, né? Então dá sim para vencer lá, se classificar, né? Nem que seja pelos pênaltis, mas o Flamengo precisa ir lá e se classificar para esse jogo aí que vai ser bastante emocionante do começo ao fim, né? Eu tô aqui contando os minutos, as horas para poder esse jogo, né? Uma aflição danada. Acredito que vocês torcedores também estão nesse mesmo clima aí, esperando para esse jogão. Eu tô confiante, né? Acredito que o Flamengo pode vencer esse jogo aí, né? Sem precisar ir para os pênaltis, né? Meu palpite é 2-0, né? Mas é claro que o Flamengo ultimamente sempre tá tomando gol, né? Então acredito que o Flamengo pode passar por 3-1, mas um palpite de começo é 2-0. O Flamengo conseguir controlar esse jogo aí. E ainda mais que se o Flamengo fazer o primeiro gol, aí Peñarol vai desabar, porque eles vão precisar ir para cima jogando em casa, né? Aí o Flamengo pode jogar no contra-ataque e fazer um gol, 2, 3, e aí
por diante. E assim se classificar numa vitória histórica, né? E quebrando esse tabu aí de vencer o Peñarol fora de casa, né? Então, é isso, você tá motivado? Tá alegre? Comenta sua opinião pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. E logo mais tem mais vídeo pra vocês aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.